vamos lá. Corta para janeiro de 2023, vésperas de soltar o resultado de Americanas, saem os números da companhia e todo mundo foi pego de surpresa com uma instabilidade, não era instabilidade, uma incoerência no comunicado, daqui a pouco me vem a palavra certinho, uma inconsistência contábil. Pronto, agora vem a palavra. Inconsistência contábil no resultado da companhia. O que era essa inconsistência contábil? Aí vocês vêm aqui comigo para o telão. Vamos lá. Eles tinham uma operação chamada de risco sacado. Risco sacado, Elisa, nada mais é do que quando uma empresa ela antecipa dinheiro para poder pagar fornecedores e aí ela ganha um prazo maior para pagar para os credores esse dinheiro. Vamos lá na prática. Americanas tem vários fornecedores, chega para o banco, fala, olha, eu preciso desse dinheiro aqui antecipado de pagar esses fornecedores, faz essa antecipação. E essa antecipação, ela estava sendo colocada no demonstrativo financeiro da empresa, demonstrada de uma forma diferente, errada. Isso que trouxe a inconsistência contábil. Isso estava sendo contabilizado como um lucro. E no final das contas não é lucro. Ou seja, a Americanas vinha sendo constatada sempre com ótimos resultados, uma gigante do mercado, com ótimos números, mas na verdade esses números não condiziam com a realidade. E aí, de cara, eles já contabilizavam um prejuízo na casa dos 20 bilhões. Só que isso foi aumentando no decorrer, porque isso veio também, acabou se estourando uma CPI no Congresso. Lembra que teve uma CPI? Porque foi um escândalo tão gigantesco, né, no final das contas. Muito dinheiro, né, Débora? E com documentos, coisas que foram surgindo, eles chegaram a bater ali no rombo de 40 bilhões de reais. Com tudo isso acontecendo, eles instauraram o processo de recuperação judicial. A empresa Americanas decide entrar com pedido de recuperação judicial. Nesse acordo de recuperação judicial, os acionistas majoritários da empresa, os acionistas entraram ali com a contrapartida de 12 bilhões, um aporte desses acionistas para tentar ir mantendo essa operação da empresa. Mas para isso, ela precisou passar por uma reestruturação, como Elisa muito bem lembrou. Uma das coisas dessa reestruturação, Elisa, foi justamente a demissão de pelo menos 5 mil funcionários. Ou seja, muitas lojas foram fechadas, para poder eles conseguirem manter essa operação da empresa, ou seja, muita coisa foi mudada, inclusive a demissão de muitos funcionários, cerca de 5 mil funcionários. Na época em que se estourou essas inconsistências contábeis, essa fraude da Americanas, as ações da empresa caíram 92%. Foram dias seguidos de queda, chegou a contabilizar esses 92% de queda. Depois da CPI instaurada, depois de todo esse andamento, aí que aconteceu, a B3 decidiu retirar as ações da Americanas dos principais índices, né? Por exemplo, como o índice Bovespa, como outros índices que a B3 tem de negociação, retirou, reconhecendo o risco, né, de operação da companhia naquele momento. E o risco também que a gente chama no mercado de especulativo, porque geram muitas incertezas. Isso tudo impactou muito, não só Americanas, Elisa, mas o setor de varejo como um todo, que saiu perdendo muito. Porque muitos bancos, muitos credores disseram assim, olha, eu não sei se esses números são reais dessas empresas. Você passa a ter desconfiança. Fecharam as torneiras para as outras empresas também no mercado de varejo. Ou seja, foi uma fase muito difícil que acabou impactando não só Americanas, mas como outras empresas do setor de varejo e também os outros investidores das outras empresas, que acabaram sentindo, de qualquer forma, na desvalorização dessas ações. Então, esse é um breve resumo aqui do que foi essa fraude de Americanas, o que elencou, do que fez a gente chegar até hoje nessa operação que a gente está vendo nas ruas. Logo na sequência disso, a gente teve a CVM, que até o Theo muito bem lembrou, instaurando um processo administrativo para investigar a CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais, ou seja, do mercado financeiro. Eles instauraram um processo que ocorreu ali sob sigilo, eles entregaram também isso depois ao Ministério Público para que essas investigações continuassem. E de acordo com que essas investigações foram acontecendo, Americanas também, que vinha se manifestando, sempre se dizendo disposta a ajudar em todas as investigações. Inclusive, eu já tentei hoje falar, o espaço está aqui aberto sempre para posicionamento da Americanas. Eles estavam mais cedo, enquanto a gente estava no ar já com o Novo Dia, tentando também entender, tomar pé de toda a situação para poder depois emitir um posicionamento oficial. Mas de pronto, eu relembro já aqui também, viu, Elisa, que em setembro do ano passado, a Americanas já tinha soltado um comunicado, né, ou seja, isso foi público, trazendo ali 3 provas contra
que a Americanas dizia ter encontrado, porque a Americanas também instaurou um processo interno. Eles contrataram uma empresa para fazer uma investigação interna, porque eles também queriam entender o que tinha acontecido. E eles diziam ter provas, 3 provas, contra o ex-CEO, o Miguel Gutierrez, que a Larissa muito bem já conseguiu também falar com a defesa. Entre as provas seriam arquivos digitalizados com anotações de próprio punho do Miguel Gutierrez, e-mail enviado por ele aos ex-diretores, que foram encontrados, inclusive, no computador que era utilizado por ele da empresa. Ou seja, investigaram esse computador e encontraram e-mail enviado pelo ex-CEO aos ex-diretores envolvidos na fraude, pelo qual Miguel Gutierrez reclama do mar de comentários, se referindo a diligentes questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria da companhia, em linha com as boas práticas de governança da empresa, ou seja, questionamentos constantes sobre os números contábeis. Esses e-mails que Miguel Gutierrez enviava aos ex-diretores, dando orientações para que esses ex-diretores também não respondessem a muitos questionamentos sobre o novo diretor que estava assumindo ali na época. Ou seja, ele estaria conduzindo todas essa manipulação, que é uma das acusações, inclusive, nessa história toda, é de manipulação de mercado. Na época, a defesa de Miguel Gutierrez, que foi constada aqui pela CNN, disse que a atual administração da Americanas pinçava documentos fora de contexto na tentativa de corroborar com a narrativa falsa, incomprovada até então, de que ele teria participado dessa fraude. Ou seja, esse era o posicionamento na época que a Americanas tinha trazido esse comunicado ao mercado com essas provas, dizendo, olha, a gente está investigando, está aqui. Temos provas. E aí, tudo isso foi sendo encaminhado também pela Polícia Federal e a gente tem essa operação nas ruas hoje.